Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre potenciação. É importante a gente fazer uma retomada de conteúdo, sempre importante, né? Fazer uma retomada de conteúdo. E a gente deve lembrar que potência, né? Vou colocar aqui assim, ó. O que é potência? Potência é a multiplicação em que todos os fatores são iguais. Quando eu tô falando de potência, né? Então, todos os fatores são iguais. E aí a gente vai colocar aqui, ó, eu coloquei como exemplo para vocês a aritmética. Na aritmética, eu tenho o seguinte, só números. Então, a gente vai olhar na aritmética como que funciona e a gente vai fazer uma representação algébrica. Essa representação algébrica serão as letras que a gente pode utilizar para definir esta situação, que no caso seria para qualquer número. Então, vamos começar da seguinte maneira. Olha só, eu tenho 2. Olha a matemática invisível. Já vamos entrar, já vamos começar a falar dela, né? Que ela é muito importante. Na nossa matemática invisível, a gente vai olhar aqui, ó, 2. 2 é igual a 2. E aí, a gente tem que fazer aquele porquê. Mas por que 2 é igual a 2? Lembrando que potência é a multiplicação em que todos os fatores são iguais. É uma das possíveis definições, não que seja sempre essa, é uma das possíveis definições. Então, voltando aqui, ó, eu tenho 2. 2 é a mesma coisa que 2. 2 é igual a 2. Então, a gente vai pensar que aqui, ó, é como se tivesse o número 1. E 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. No segundo caso, é como se nós tivéssemos um umzinho aqui em cima, matemática invisível, e o outro do outro lado, matemática invisível. Neste caso, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado. Que processo que eu fiz para dar 2 ao quadrado? Eu peguei esse 2, como é a mesma base, eu conservei a base. E esse 1 eu somei, ó. 1 mais 1, 2. E quanto que é 2 ao quadrado? É a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Olha no segundo exemplo. Vamos imaginar, nós já sabemos, né? Que é uma matemática invisível aqui, né? Então, eu tenho o 1 de expoente em cada um dos dois, né? E agora eu vou representar na potência. A base são iguais, então vai ficar 2 elevado a terceira potência, ou elevado a 3. E nesse caso, como que vai ficar essa resolução? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Toda vez que eu tiver 2 à terceira, o meu resultado vai ser 8. Tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas fazem 2 vezes 3, que vai dar 6, e não é. É por isso que é importante lembrar da definição, que potência é a multiplicação em que todos os fatores são iguais, uma das possíveis definições, tá? Então, voltando lá. No próximo exercício, eu tenho vários 2 de novo. Lembrando que é como se eu tivesse o expoente 1. Então, a gente vai colocar 1. Eu tô usando o amarelo, porque aí ele fica clarinho e é mais fácil, não fica tão poluído o nosso caderno. E para você saber, nos próximos a gente já não vai colocar, já vai ficar subentendido, já é uma habilidade adquirida. Então, a minha base, todas elas são iguais, eu vou manter o 2. O meu expoente agora eu tenho, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 2 elevado a 4. Agora, eu faço a minha continha, ó. 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Agora, vamos ver o próximo. Eu já nem vou colocar o 1 em cima, que é o 1
matemática invisível, matemática implícita. Então, eu vou observar, quem é a minha base? É o 2. Quem é o meu expoente nesse caso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou fazer a continha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo. A minha base são todas iguais, 2. Percebe? Quando você vai ganhando propriedade do exercício, você vai fazendo mais rápido. Nesse caso aqui, eu só pego o 32, como eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 2 elevado à sexta potência. Eu só vou pegar o 32 e multiplicar por 2, que vai dar 64. Agora, eu quero que vocês façam uma observação muito importante. Toda vez que nós vamos fazer um exercício de matemática, é legal, é importante a gente observar e verificar qual que é a sequência, as terminologias, né? Nesse caso, ainda coloquei pouquinho, mas, por exemplo, ó, quando o meu expoente é 1, né? Olha só, meu expoente é 1. Então, final 2. Expoente par, 4. Expoente ímpar, 8. Expoente 4, 6. Quando eu cheguei no expoente 5, voltou para o 2. No expoente 6, voltou para o 4, a terminação do número. Então, eu posso contar o seguinte, ó, a cada 1, 2, 3 e 4, a cada 4 números, eu consigo saber qual vai ser a terminologia, o último número que vai aparecer na minha potência. Nós vamos fazer um exercício para entender melhor isso, mas eu quero que vocês guardem essa informação, porque a gente volta no exercício da questão de múltiplos e divisores, tá? Então, é bom a gente, quando faz um exercício, fazer essa observação. Bom, agora aqui nós vimos que é a parte aritmética. E na parte algébrica, como que isso ficaria? Lembrando que toda vez que eu tiver esse número grandão, eu vou chamar de base. E o número pequenininho em cima, eu chamo ele de expoente. Eu tenho que sempre lembrar dessa representação, tá? É importante esses post-it que a gente faz, que é para você ter mais facilidade na hora de ler o exercício. Isso aqui, ó, serve para... Isso aqui já é uma representação algébrica, que eu estou dizendo que quando eu estou falando de potência, eu vou ter uma base e um expoente. E quem é essa base? Um número qualquer. Quem é esse N? Outro número qualquer. Mas eu preciso, nesse momento, a gente só precisa observar isso. A minha base e o número que tá pequenininho lá em cima é o expoente. Por enquanto, só. Agora, para essa definição que nós temos aqui, no caso, eu tenho uma base e expoente, base e expoente. Como que isso serviria para qualquer caso, para qualquer número? É onde a álgebra ela aparece aí. Então, eu posso dizer que A elevado a N, ó, percebe que é um Nzinho lá em cima. A elevado a N vai ser igual. Eu sei quantas vezes eu tenho que repetir o N? Não sei. Ou melhor, quantas vezes eu tenho que repetir o A? Eu não sei. Então, a gente usa essa nomenclatura de N. Poderia ser qualquer letra, tá? Mas a gente usou o A e o N e vamos mantê-la até o final. Aqui é a mesma coisa que eu fizesse. A vezes A, vezes A, vezes A. 3 pontinhos, porque é infinito, e A.
E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Tudo isso daqui, ó, cada azinho desse é um fator. Então, eu vou dizer que N fatores. Por que N fatores? Eu não sei quantos A's eu vou ter, ele é infinito. E eu só vou delimitar isso a partir do meu expoente. Isso serviu para esse caso, tá vendo? Esta formação algébrica serviu para essa aritmética. Vamos ver aqui, ó, no caso do 3. Olha, o 3 está sozinho. É a mesma coisa que nós tivéssemos o 1 invisível aqui em cima, matemática invisível. 3 elevado a 1 vai dar quanto? 3. Agora, eu preciso, ó, eu tenho 3 vezes 3, já nem vamos para matemática invisível. Então, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado não é a mesma coisa que 3 vezes 3? 3 vezes 3, tem que tomar cuidado, não pode ser 6, 3 vezes 3, 9. Olha aqui, ó, matemática invisível. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. As bases são iguais, 3. E quem é o meu expoente nesse caso? 3. Ah, eu já não quero fazer 3 vezes 3. Eu só pego o seguinte, ó. Eu já sei que 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. De baixo, minha base continua sendo 3. O meu expoente agora é 4. E agora eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Olha só, eu comecei com 3, 9, 27, 81. Percebe que aqui, ó, final 1. Isso quer dizer que o próximo que eu multiplicar vai ser que valor? Eu vou ter o 3, porque 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, então, eu tenho 3 vezes 8, 24. 243. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 4, a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que vai ser igual. Então, no caso, 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 1, 3. Gente, eu fiz nessa ordem, porque eu já sabia que eu não ia subir nenhum número, tá? Na ordem da dezena, da unidade, não ia subir nenhum número. Então, olha só. 3, 9, 7, 1. 3. O próximo final, 9, 7 e 1. 1, 2, 3, 4. A cada 4 números, certo? A sequência de 4 em 4, eu volto para o final 3. É importante. Agora, vamos ver representação algébrica, como que fica? Então, eu sei que na representação algébrica, vamos ver se vai ficar igual o outro lá em cima. Então, eu sei que A é a minha base. No caso, a minha base aqui é 3. Elevado ao expoente N. Porque ele pode ir embora várias vezes agora. Isso daqui, ó, A elevado a N, é a mesma coisa que A vezes A, vezes A, vezes A. Eu sei a quantidade de A que eu vou colocar? Não sei, porque eu não sei a quantidade desse N. Então, aqui, ó, lembrando que eu tenho N fatores. Então, a gente começa a perceber que toda vez que eu estiver falando dessa aritmética, a parte algébrica que se relaciona com ela vai ser essa daqui, ó, A elevado a N. É a mesma coisa que A
vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Essa é uma das propriedades. Ah, e eu também posso dizer que, se eu tiver A elevado a N vezes A elevado, eu vou colocar outra letrinha, tá? M. Então, nesse caso, eu vou manter a minha base, certo? E vou fazer o seguinte, ó, vou fazer N. Opa! Vai ficar N mais o M. Aqui nós já temos uma propriedade de potência, que quando as bases são iguais, na multiplicação, eu vou somar os meus expoentes. Tudo bem? Eu vou deixar aí na descrição alguns exercícios para a gente fazer, tá bom? E depois, nossa próxima aula, a gente vai fazer com a divisão. Abraços, amo ensinar.